O produtor de leite é, antes de tudo, um forte. Afinal, é preciso muita resiliência para atravessar as sucessivas crises que afetam esse setor. A mais recente delas diz respeito à entrada maciça de produtos lácteos importados do Mercosul. Agora, os 3 estados da região sul do país, que respondem por mais de 40% da produção nacional, estão preparando uma contraofensiva. Um plano de ação para ampliar a competitividade do leite brasileiro e fazer com que os nossos produtos lácteos conquistem os mercados de outros países. As estratégias para ampliar a competitividade do leite paranaense são o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, pessoal, e para começar esse episódio, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pelo presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o senhor Ronei Volpe. Como é que vai, Ronei? Olá, produtores paranaenses, em especial os produtores de leite, nossas saudações e o nosso prazer de estar participando desse podcast. Também temos aqui hoje a técnica Nicole Vilsek, do Departamento Técnico e Econômico aqui do Sistema FAEP Senar Paraná. Como é que vai, Nicole? Bom dia, André. Bom dia, Eduardo. Bom dia, doutor. E bom dia a todos os produtores que nos acompanham aí hoje nesse momento. E também temos aqui hoje, participando por telefone diretamente lá de Umuarama hoje, o Eduardo Lucassim, que é presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite da FAEP. Como é que vai, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, André. Bom dia, doutor Romero, Nicole, todos os produtores e ouvintes. Maravilha! Bom, gente, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a produção de leite tem uma grande importância econômica e social aqui no Paraná. A atividade está presente em praticamente todos os municípios do estado e contribui para a geração de renda em milhares de pequenas propriedades rurais. Também é uma cadeia pujante, que gera empregos e movimenta um segmento importante da nossa indústria, que cresce dia a dia. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil e hoje enfrenta o desafio de ampliar sua capacidade competitiva. Dr. Ronei, a gente vem acompanhando nos últimos meses que o produtor de leite paranaense vem enfrentando um desafio depois do outro. Um dos mais recentes foi a concorrência desleal dos lácteos importados do Mercosul. Hoje, qual que é a situação da nossa cadeia de leite? Bem, nós tivemos ao longo de mais de um ano, recentemente, uma grande crise ocasionada pelo excesso de importações do Mercosul, como você comentou agora. Importações desleais, uma vez que não é compatível os custos de produção da Argentina e do Uruguai com os brasileiros. Essa situação, no que se refere ao acordo Mercosul, continua da mesma forma. O governo brasileiro não tomou nenhuma atitude para suprimir essa questão. Porém, com relação à oferta e demanda, por uma série de fatos, e mais recentemente a própria tragédia do Rio Grande do Sul, os preços aos produtores avançaram um pouquinho, dando um pouco de trégua, vamos dizer, a essa crise. Mas, como você comentou, anualmente nós temos novos desafios a seguir. E nós, com certeza, temos que trabalhar muito na questão da competitividade para alcançar os mercados internacionais da mesma forma que acontece com as demais proteínas animais, a área de avicultura, suinocultura, bovino de corte. E nesse sentido, né, doutor Ronei, no final de maio, agora tivemos uma reunião aqui no Paraná da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite da FAEP, onde foi apresentado um plano para o desenvolvimento da competitividade global do leite do sul do Brasil, né? A Aliança Láctea Sul Brasileira esteve aqui no Paraná, esteve aqui na FAEP e apresentou essa estratégia para a gente se colocar de uma melhor forma aí no mercado internacional. Do que trata esse documento? Esse documento, na verdade, foi elaborado pela Aliança Láctea Sul Brasileira, que nada mais é do que um fórum permanente de desenvolvimento da cadeia láctea dos 3 estados do Sul,
que representam hoje 40% da produção de lácteos do país. E nosso objetivo, além de suprir o mercado interno, é alcançar também os mercados internacionais para dar vazão à possibilidade de uma produção acima do que o consumo da nossa população interna. Esse documento, elaborado por várias mãos, tanto do setor de produtores de leite, de indústrias de leite e também dos governos dos 3 estados, ele elenca a atual situação e os objetivos estratégicos que nós temos que tomar, que nós temos que buscar cumprir no médio e longo prazo para alcançarmos então essa autossuficiência e essa participação efetiva no mercado internacional. São 10 objetivos estratégicos que levam muito na questão de competitividade, na questão de melhor qualidade, melhor produtividade, tanto da terra como das vacas, como da mão de obra, para que nós possamos então competir de igual por igual e até ter vantagens competitivas com relação aos outros países concorrentes nesse mercado. E tem espaço para isso, Dr. Ronei? Como a gente poderia se tornar mais competitivo? Com certeza nós temos lição de casa bastante importantes para fazer. Em primeiro lugar, a melhoria da questão de logística, a maior escala de produção por parte dos produtores, das indústrias, uma menor ociosidade na produção, nos parques industriais instalados e uma busca constante de uma equivalência de qualidade e competitividade em relação aos demais países concorrentes, em especial a Nova Zelândia e os países aqui do Mercosul, como Argentina e Uruguai. Perfeito. Bom, eu queria chamar agora o Eduardo. Primeiro, queria lhe cumprimentar, Eduardo, e lhe dar as boas-vindas aqui à presidência da Comissão de Leite da FAEP. E queria saber como é que o senhor vê esse momento, como é que o senhor vê a atividade aí na sua região e como é que o senhor está encarando esse desafio aí de presidir um colegiado tão importante aí que tem uma capilaridade tão grande aqui no estado, né? Que é uma atividade que está presente em praticamente todos os municípios paranaenses. Isso, bom dia André mais uma vez, bom dia a todos. É um desafio hercúleo, como nós colocamos aí na reunião, substituir e dar continuidade ao trabalho do Dr. Ronei à frente dessa comissão por 30 anos. É uma coisa nós temos certeza, que o exemplo foi muito bem dado. Todo o trabalho do Dr. Ronei, nós temos a certeza que vai ser difícil igualar, mas muitos desafios. Eu tenho falado aqui que os desafios são grandes, mas as oportunidades são maiores ainda. Como você citou, a Federação da Agricultura e os sindicatos patronais pelo Paraná formam uma rede de extrema importância para o produtor de leite, para todos os produtores, mas principalmente para o produtor de leite. E essa capilaridade, essa diferença entre os sistemas produtivos, entre a topografia, entre até a questão social dos produtores, é imensa. Nós temos um Brasil dentro do Paraná. E esse desafio e essa luta, com certeza, ainda com o apoio do Dr. Ronei, como consultor e de toda a Federação da Agricultura, é esse grande desafio pela frente. Nesse momento, piora um pouco a situação com essa crise sobre a importação, que o Dr. Ronei comentou, e nós acompanhamos de perto essa questão de mercado e de eficiência. O trabalho citado da Aliança Láctea Sul Brasileira para aumentar a eficiência e pensar na exportação de leite do Brasil, no meu ponto de vista, é a única saída que nós temos para manter esse mercado ativo e manter os produtores no campo. Nós passamos por uma crise mundial, e isso há muito tempo acontece. Os produtores de leite diminuem
aumenta a escala e muitas pessoas saem, muitas famílias saem do campo. Isso aqui na nossa região, que é o noroeste do Paraná, é muito triste, porque as pessoas não têm outra alternativa de produção e muitas vezes não têm alternativa de se manter na propriedade. Então, além de uma questão de mercado de leite, passa por uma questão social importante. Nós estamos cansados, né, de ouvir aí, a gente já houve muito tempo quando nós levantamos esses assuntos sobre a ineficiência, aumentar a eficiência do produtor. Hoje nós vemos que o produtor tem acesso à informação, tem eficiência para dentro da sua carteira, precisa melhorar muito, sim, mas nós somos competitivos nos sistemas produtivos que nós temos no Estado. Mas nós, como o Dr. Ronei já comentou, nós não estamos nas mesmas regras do jogo, né? Nós temos países com taxas de importação, com logística, com uma série de fatores mais vantajosos para o produtor do que aqui para o Brasil. Isso a gente conhece como o famoso custo Brasil. É verdade. A necessidade das indústrias, o problema de logística, das estradas, da comunicação. Para fazer essa entrevista, eu tive que sair da propriedade onde eu moro, porque não tem sinal de celular, não tive que vir para a cidade. Então, nós ainda vivemos em bastante problemas de estruturais, de aqui. Então, são desafios muito grandes, mas com certeza são oportunidades maiores ainda. Perfeito. Até eu queria perguntar para a Nicole, que está aqui do nosso lado. Nicole, hoje quando a gente vai falar da cadeia de leite, qual que seria o principal vilão dos custos de produção quando a gente fala em leite? Com certeza a gente consegue tratar sobre o custo na alimentação, né? Então, uma vez que os insumos alimentares, principalmente o milho, a soja, eles são dolarizados, a gente tem essa flexibilidade por conta de commodities, né? Isso acaba impactando diretamente a nosso produtor. E a gente tem hoje a produção do leite no estado do Paraná muito caracterizada por confinamentos, então o que torna isso mais caro, né? Diferente modelos, por exemplo, da Nova Zelândia e assim por diante. Além da condição, né, que o Dr. Ronei falou e o Eduardo falou, a questão de logística, infraestrutura. Então, outro impacto muito importante é a questão da energia elétrica. A gente está tendo muita dificuldade, né? Nos últimos meses aí acompanhamos a dificuldade com o fornecimento de energia, instabilidade, enfim. Isso também acaba onerando essa parte na atividade. E uma realidade que a gente vive no leite, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrijam, é que a gente aqui na região sul, a gente já produz um excedente que a gente manda para os outros estados brasileiros, né? E agora, pelo que eu estou entendendo, a intenção é ir além e mandar a nossa produção para o mercado internacional. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente entrar nesse jogo, né? Nessa disputa, nessa concorrência internacional, quando a gente tem os nossos vizinhos aqui do lado tão competitivos que conseguem botar leite aqui dentro a um custo, às vezes, similar ao nosso custo de produção, aí, numa concorrência desleal. Como entrar nesse jogo difícil, Dr. Ronei? Bem, com relação à proporção população-consumo, nós falamos há pouco que nós produzimos nos 3 estados do sul 40% do leite. E temos apenas 15% da população do país. Então significa que metade da nossa produção tem que ser mandado para os outros estados da federação, notadamente São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e Centro-Oeste e até um pouco Nordeste. Então, o que é a nossa pretensão? É dar oportunidade para que essas regiões também aumentem sua produção e se preocupem com o abastecimento interno, e nós, em vez de mandar lácteos para São Paulo, mandar para o Porto, e do Porto para o mundo. E essa é a nossa posição estratégica que nós devemos avançar nos próximos anos e se estruturar para isso. Com relação à competitividade da Argentina e Uruguai,
diz respeito principalmente pelas condições naturais. Eles conseguem ter um sistema de produção de forma a campo, com muito pouco confinamento, e lá são condições naturais que, por exemplo, a alfafa e a azevém são nativos. Então, com pouca infraestrutura, uma propriedade pode produzir bastante leite. Outra questão que diz respeito à questão de infraestrutura e social também é que a Argentina como um todo não tem mais do que 10 mil produtores, com uma produção, com uma escala de produção acima de 2 mil litros dia por hectare, aliás, por propriedade. E também Uruguai. O Uruguai não tem mais do que 3 mil produtores de leite, quando nós temos aqui, às vezes, um único município com mais de 3 mil pequenos produtores. Então, essas assintonias que fazem com que eles tenham, então, um custo de produção bem mais favorável para eles. Independente também das questões econômicas que estão acontecendo. A Argentina, por exemplo, está numa situação econômico-social terrível, né? Então, o consumo cai muito, o consumo na Argentina de produtos lácteos caiu violentamente, o que faz, então, que haja um excedente de produção que eles têm que mandar para fora do país. E quando a gente fala em exportar leite, né, a gente não está falando do leite líquido, né? Esse leite ele tem que passar por algum processo industrial, seja para virar leite em pó, para virar outro produto lácteo, até para agregar valor, né? Qual seria, vamos dizer assim, o papel da indústria na busca por essa competitividade? Temos que avançar também muito nesse quesito? Não, é fundamental. E não se exporta leite fluido ou leite fresco. O que se exporta tem basicamente dois grandes segmentos. O primeiro de commodities, que diz respeito principalmente a leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, e ainda como commodities, por exemplo, mussarela, que consome grandes volumes de leite. E, por outro lado, um segmento que podemos chamar, vamos dizer, de valor agregado, de gourmet, como é o caso então de leite condensado, de algumas a manteiga ou iogurtes, alguma coisa nesse sentido, que são então nichos de produtos de valor agregado que podem ser exportados também com refrigeração, assim por diante, que tem estrutura para isso. Nesse tipo de produto com valor agregado, a gente poderia também acrescentar aquela proteína whey que o pessoal usa muito para fazer esporte, ou ainda está engatinhando esse segmento? Não, isso aí está em fase de discussão e regulamentação no governo brasileiro, mas com certeza, quando se fala whey, está se falando de produtos lácteos, de proteínas lácteas, principalmente as proteínas de grande valor nutritivo que se encontram no soro de leite, no subproduto, vamos dizer, da produção de queijos. E o Paraná é, por excelência, um grande produtor de mussarela, então um grande produtor também de soro. Perfeito. Eduardo, o senhor comentou que a gente tem alguns desafios, às vezes desafios estruturais a nível de país, né? Como a logística, como a energia, mas também tem desafios dentro da porteira, né? Que o produtor vai precisar encarar isso de frente. O que você destacaria dentro da porteira que vai ser necessário a gente fazer? Sim, André, além dos desafios fora da porteira, né? Como nós já mencionamos, que são grandes, claro, mas dentro da porteira nós temos desafios muito maiores, talvez. Eu represento uma região aqui que ainda está com uma defasagem muito grande no sistema produtivo, nos índices de eficiência, com toda a relação de produção dentro do porteiro. E eu acho que para modificar isso, o que nós conseguimos enxergar, que é um pouco uma visão de futuro, que o Brasil, como o doutor Renan falou, tem um número muito maior de produtores. Só o Paraná, aí nós acreditamos que tenha Argentina, Uruguai e Nova Zelândia juntos, só de número de produtores no Paraná.
E nós podemos, sim, atender a nossa demanda nacional, que não é atendida ainda pelos produtores. O Brasil ainda é um país importador. Agora, dentro da porteira, para atender esse aumento de volume, nós temos algumas ilhas de excelência em produção, como Campos Gerais, como algumas regiões do Paraná, aqui no sudoeste, mas a grande parte ainda carece de assistência técnica, de um apoio das instituições para identificar o melhor sistema produtivo e assistência técnica e gerencial direcionada para essas características regionais. E isso, aí já lembrando, o Senai tem um papel fundamental e muito bem. Eu estou, inclusive, fazendo a reunião da mesa da mobilizadora aqui, tem vários papéis de cursos do Senai aqui pela região, e o produtor de leite carece dessa assistência técnica. Hoje, um dos grandes problemas que nós vemos é importar um modelo que, às vezes, não é o melhor modelo para aquela região. E isso, como a Nicole frisou muito bem, dependendo da região, aumenta o custo e torna inviável a produção e diminui a qualidade de vida do produtor. Olha aí. Esse desafio dentro da porteira é um desafio que, como presidente, aí é o que mais me motiva. Nós temos problemas de logística, de importação de leite, temos uma boa relação com a indústria que foi construída através de todo o trabalho da federação, pelo Dr. Romeu, e isso já está bem encaminhado. Eu acredito que o que mais motiva é essa diferença de dentro da porteira. Nós não podemos importar um modelo fixo, porque o Paraná, como eu mencionei no início, tem um Brasil dentro do Paraná. Nós temos vários sistemas produtivos, como nós colocamos aí, eu tenho a honra de participar também da Câmara Técnica. São vários sistemas produtivos com várias características e passa por uma análise técnica muito criteriosa essa melhoria dentro da porteira. Precisa melhoramento em genética, mas precisa melhoramento em comida, e às vezes a comida dos animais que é melhor nos Campos Gerais ou no sul do Paraná não é a melhor, ou é até impossível na região noroeste, na região norte. Uhum. Então, esses são os desafios que tornam o trabalho na comissão técnica aí mais motivador e mais desafiador também. Maravilha! E vocês acreditam, gente, que diante dessa realidade, dessa busca por competitividade, dessa realidade produtiva dentro e fora da porteira, aquele produtor que não tiver um desempenho assim muito bom vai acabar ficando fora do negócio? Ou tem espaço ainda para o pessoal tentar experimentar, se aventurar? Bem, a questão da redução do número de produtores é uma condição, é uma tendência natural que acontece no mundo inteiro. Em qualquer situação que se analise, Estados Unidos, Europa, a redução de produtores agrícolas vem reduzindo. Em contrapartida, a produção aumentando. Então, quando sai um produtor da atividade, com certeza outro já assume essa realidade em questão de produção, em volume de produção. E isso é natural no mundo inteiro. Na questão do Brasil e particularmente do Paraná, em função da crise que nós tivemos, sem nós estarmos preparados para essa reconversão, para essa resiliência, nós tivemos aí uma perda de milhares de pequenos produtores que deixaram a atividade, abandonaram essa atividade em busca de outras oportunidades, seja na agricultura mesmo ou fora da agricultura, seja na área de fruticultura, de horticultura, de produção de grãos, aves, suínos, assim por diante. Então, o que nós temos que fazer é
em primeiro lugar, ver quem quer continuar, quem tem condição de continuar, quem tem condição de sucessão na propriedade, que nós já temos a situação atual é que a maioria dos produtores estão com a idade já um pouco avançada, então os que têm sucessão e que querem continuar na atividade precisam ter todo o apoio da assistência técnica, de evolução na sua escala de produção, na sua produtividade, como já falei, tanto da terra como das pessoas, como de seus animais. E aí é um complexo enorme de situações que vai por saúde, por genética, por manejo, assim por diante. Perfeito. E quando a gente lembra desse plano aí apresentado pela Aliança Láctea Sul Brasileira, quais seriam os próximos passos aí que a gente poderia elencar aí nessa busca por competitividade? Tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, mas destacamos em primeiro lugar alavancar a assistência técnica e gerencial de qualidade. Como falou o Eduardo, a maioria dos nossos produtores carecem de uma boa assistência técnica. Então, quem quer progredir, como eu acabei de falar, tendo a oportunidade de ter uma boa assistência técnica, em que reduza seus custos de produção, que aumente sua eficiência produtiva, ele tem toda a possibilidade, então, de ter sucesso na atividade. A segunda questão é nós transformarmos esses objetivos estratégicos em projetos operacionais, em atitudes e atividades que realmente alavanquem o setor. E uma das questões importantes é nós identificar nos 3 estados do Sul, que são vamos dizer, seriam os primeiros a alavancar a questão do mercado internacional, nós identificarmos uma ou 2 ou 3 indústrias em cada estado que realmente abracem esse objetivo e transformem ou adequem as suas plantas industriais para atender esse mercado externo, que também é um mercado bastante exigente e cada vez mais exigente em questão de qualidade, em questão de preços, em questão de continuidade de fornecimento, que não haja interrupção de fornecimento. Perfeito. Bom, gente, acho que vamos ficando por aqui com esse episódio, já deu o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Ronei, da Nicole e do Eduardo, que fala lá do Noroeste. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse programa, acesse o site www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra os links para todas as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou também no nosso aplicativo do celular. Você baixa gratuitamente lá o aplicativo Sistema FAEP e vai receber na palma da sua mão aí todas as notícias aí do agro paranaense. Tá bom? E último recado, se você ainda não segue a gente no Instagram, acesse lá, @sistema.faep e fique por dentro de tudo aí que o agro paranaense tem para oferecer. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!